muito bem-vindos a mais uma Segunda de Primeira. A gente está numa série muito especial e a gente está falando sobre assuma o controle. O quanto que você tem tido o controle das suas atitudes? O quanto que você tem, assim como a gente já falou em outra Segunda de Primeira, como o salmista Davi, conversado com a sua alma, colocar a sua alma na cadeira da frente e dizer para ela: por que te abate, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? A gente precisa, antes de tudo, a gente teve uma série aqui sobre multiplicação, a gente falou sobre os parâmetros que nos faz multiplicar, mas se a gente não tiver com a nossa vida saudável, e principalmente com nossa vida sentimental saudável, se a gente não tiver o controle das nossas emoções, a gente vai desperdiçar muitas oportunidades na nossa vida. Então, para que isso não aconteça, eu convido a você a ficar com a gente até o final desse vídeo, entender os insights que a gente vai compartilhar aqui com você e também compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um like, um comentário. Qual foi o teste que você fez a respeito do controle da tua vida? Qual é o teste que você vai fazer essa semana para poder ter o controle das suas emoções, da sua vida, das suas atitudes e aí então desfrutar de fato de uma plenitude de vida, porque o Senhor veio para nos dar a vida e vida com abundância. E eu tenho uma notícia para você: essa vida não é apenas para depois de que a morte chegar, não é só para a vida eterna, mas Deus também quer te dar uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida plena aqui na terra também. Então, para isso, você precisa seguir os parâmetros bíblicos, que lá vai te dar leis espirituais, materiais e de convivência para que você tenha o controle das coisas que estão fora do controle na sua vida. Tem um texto que Jesus vai falar acerca de não andeis ansiosos com o que eis de comer ou vestir. E quando ele vai explicar aquele texto, ele vai falar assim: não seria mais a vida melhor do que a comida e o corpo melhor do que a vestimenta? É interessante porque quando a gente vai falar de ansiedade, a gente confunde algumas coisas. A gente precisa separar o que é transtorno de ansiedade, o que é uma situação clínica relacionada à ansiedade, e aí a gente precisa de um diagnóstico de uma pessoa especializada, de um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas o que Jesus está falando aqui é simplesmente do andar ansioso. Ele não está falando aqui de uma doença chamada ansiedade, mas ele está falando de você sempre estar com essa preocupação ou essa ocupação latente na sua vida. Não consegue se movimentar, não consegue viver o dia de hoje, porque as suas emoções estão gritando pelo dia de amanhã. E quando o amanhã chega, você não curte o amanhã, porque as suas emoções estão clamando pelo dia seguinte. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: basta, calma, respira, descansa. Você precisa curtir o momento chamado agora. O parâmetro que a gente está usando para essa conversa que a gente está tendo sobre assumir o controle está lá na parábola do filho pródigo. Essa é a nosso texto base para toda essa parábola. E aí, aquele rapaz, o primeiro passo que a gente vê naquele rapaz, que faz ele tomar uma atitude que ele volta atrás. Não sou eu que estou dizendo que a atitude dele é errada. Quando ele volta atrás em relação àquela atitude, quando ele decide de novo morar na casa do pai, perdão, a gente percebe, até a Siri quer falar agora, até a Siri quer participar da nossa segunda de primeira. Quando ele percebe que ele toma a atitude que ele toma não dá o resultado que ele espera, ele volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, ele assina um atestado dizendo: poxa, pequei contra o céu, pequei contra ti e não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me receba de volta. Então, a gente precisa ter tranquilidade, e foi o primeiro ponto que a gente falou aqui, sobre tomar as decisões.
Só que o que é o gatilho que faz aquele homem, aquele rapaz, tomar essa atitude, querer receber a sua herança antes do tempo e partir para uma terra longínqua? Na verdade, ele quer viver, desfrutar de prazeres da vida que não cabia a ele, e além disso, ele também quer antecipar algumas coisas que são, de fato, preparadas para ele quando ele tivesse no tempo de desfrutar tal é, daquela tal herança. Enfim, trazendo para a nossa aplicação pessoal, o quanto que você desfrutou do período que você teve de juventude? Você que é mais velho que me ouve aí. O quanto que você desfrutou do período que você estava na faculdade? Qual foi as lições de fato que você aprendeu com a vida que hoje você consegue aplicar na sua vida um pouco mais velha e dizer, cara, eu aprendi. Um pensador vai dizer que esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Mas a gente sabe que existe base para perceber e entender que a gente, a maioria das vezes, aprende com nossos erros. Qual foi as reflexões que os seus erros trouxeram a respeito da sua vida? Como está o seu nível de andar ansioso? É melhor, não é melhor? E aí é justamente isso que Jesus fala. Esse é o insight mais importante desse texto. E você anota isso e compartilha com as pessoas para que pessoas possam ter a vida mudada. Quando Jesus vai falar, não é melhor o corpo do que a comida? Ou melhor, desculpa, a vida do que a comida. Vamos abrir o texto aqui para a gente não falar errado, né? Ó, ele vai dizer, ó. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Cara, ele fala sobre duas questões importantíssimas que nos faz, além de ter, alcançar. Perceba. Ele vai dizer, não é o corpo, não é a vida mais do que o alimento. Quem está vivo conquista alimento. E quem tem corpo conquista vestido. A interpretação é essa. Quem tem vida conquista alimento e quem tem corpo conquista a vida. Trazendo para uma questão um pensamento um pouco mais medieval, era fundamental a vida, a vitalidade para plantar, colher e comer. E aqui, quando vai falar de corpo, vai falar de caber. Então, ele está dizendo assim, ó, cuide do que você pode cuidar agora. A gente, no movimento, né, de desenvolvimento pessoal, a gente fala muito sobre poder dos pequenos hábitos e esses hábitos, muitos pequenos hábitos, se tornar um hábito bom, se tornar um grande hábito. A gente fala também sobre você criar metas e, a partir dessas metas, se movimentar gradativamente para alcançar essas metas. Enfim, não adianta você ficar ansioso com o que você vai comer amanhã. Transforma essa ansiedade em ação. Transforma o teu pensamento. Poxa, como que eu vou fazer para sustentar os meus filhos? Age, trabalha, guarda dinheiro, faz investimento. Se envolva com pessoas que estão se movimentando. Se movimente junto com pessoas que têm se movimentado. Esse é o ponto-chave que Jesus toca nessa lição e essa palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa segunda-feira. Uma excelente segunda-feira para você e semana que vem nós estamos aqui com mais uma segunda de primeira e um entendimento bíblico que pode, de fato, mudar a história da sua vida. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.